Imunidade de rebanho ou o vírus perdeu a infecciosidade no Japão? Qual o mistério da queda drástica e repentina de infectados? O Japão caminha prosperamente para o Corona Zero, na contramão do mundo. Hoje mesmo, na televisão, os especialistas estavam fornecendo dados que o Japão está a atingir o estágio do Corona Zero. Isso significa que o Japão praticamente venceu o Covid. Mas fala baixo, sem lockdown. Eu quero comentar com vocês sobre uma reportagem com especialistas que saiu aqui na mídia japonesa no dia 8 de novembro deste ano e vai estar aqui no print a fonte e que tem um título muito interessante. E como aqui na Ásia não é como no Ocidente, que certos assuntos não se pode nem tocar, nem nomear, especialmente aqui no Japão, nós temos a liberdade de falar da pandemia, de remédio, vacina, China e o que for, porque a mídia japonesa é super liberal nesses assuntos e traz vários pontos de vista de vários cientistas e especialistas. Muitos erraram, poucos acertaram, mas é preciso que haja o debate e que isso seja aberto ao público, e o Japão tem essa liberdade. O título da reportagem é assim: é a imunidade em massa ou o declínio da infectividade? Japão, o mistério da queda repentina do novo coronavírus. Logo após as Olimpíadas de Tóquio, o número de infectados no Japão, que havia chegado a 25 mil por dia, despencou para 162 no dia 7 do mês de novembro. Suspeita-se que fosse o resultado da redução do número de exames, mas o número de óbitos também atingiu a zero, levantando dúvidas sobre o porquê de novas infecções terem caído drasticamente apenas no Japão. Os especialistas citam os efeitos da imunidade temporária de rebanho e a perda da infecciosidade da cepa japonesa Delta, que é única. Segundo a Nihon Keizai Shimbun, no dia 8, os especialistas apresentaram algumas hipóteses, embora seja difícil explicar com clareza o motivo da rápida diminuição da infecção no Japão. Primeiro, um efeito temporário de imunidade de rebanho foi formado. A vacinação para pessoas com menos de 64 anos aumentou desde julho, imunizando dezenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo, aumentando a tendência do público de evitar comportamentos de alto risco. Na verdade, quando foi noticiado que os leitos para pessoas em estado grave haviam atingido o limite, o número de menções ao karaokê no Twitter e em outras mídias diminuiu, diz o jornal. Há também uma análise de que a possibilidade de que o número de pessoas assintomáticas também aumentou, e isso contribuiu para o efeito da imunidade de rebanho temporária. O professor Kazuhiro Takeda, da Toho University, disse: quando a cepa Delta se tornou epidêmica no Japão em agosto deste ano, os jovens costumavam ser assintomáticos e o número real de pessoas infectadas deveria ser 3 a 4 vezes maior que o número confirmado. Ele explicou que o número de pessoas com imunidade com a vacinação e imunidade inata à infecção aumentou, e o número de pessoas infectadas pode ter caído drasticamente desde agosto. Também há alegações de que a própria cepa Delta do Japão pode ter perdido a sua infectividade. Garantir distanciamento social e vacinação por si só não pode explicar o porquê do número de pessoas infectadas caiu drasticamente no Japão. Toshio Kuroki, um professor emérito da Universidade de Tóquio, disse: no Japão, o delta tipo AY.29, exclusivo do Japão, era a corrente principal da quinta onda, mas acho que isso está convergindo. Pode haver um fenômeno no qual a cepa delta torna-se infecciosa em uma área. É possível que essa cepa delta tenha se autodestruído devido a mutações únicas repetidas. Zenji Matsura, um professor especialmente nomeado da Universidade de Osaka, disse: existe a possibilidade da cepa delta altamente infecciosa poder ter sofrido mutações e, quando infecta humanos, pode se autodestruir como uma informação genética que torna substâncias necessárias para a proliferação e acabam se autodestruindo. Mesmo aqueles que eram anteriormente dominantes foram enfraquecidos pela epidemia de cepas deltas. No entanto, especialistas de doenças infecciosas acrescentaram que o influxo de cepas deltas e outros vírus mutantes podem levar a uma sexta onda, e que medidas como uma terceira vacinação devem ser tomadas.
explicando a notícia. Enquanto praticamente o mundo inteiro está voltando às infecções do corona, inclusive na China, onde as preocupações são com os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, os cientistas aqui citados dizem que essa drástica diminuição de contaminação é um fenômeno que só está acontecendo aqui no Japão neste momento, e que o Japão atingiu a imunidade de rebanho, mesmo que temporária. Até porque a imunidade de rebanho é temporária, né, gente? Esses cientistas, segundo esta reportagem, garantem que o distanciamento social, cuidados e vacinação por si só não pode explicar porque o número de pessoas infectadas caiu drasticamente no Japão. O Japão vacina com Pfizer, Moderna, AstraZeneca, e a AstraZeneca foi a última, sendo que a população utilizou mais a Pfizer e a Moderna, não usou outros. Lembram que a mídia ocidental ficava hostilizando o Japão, dizendo que o Japão estava atrasado com a vacinação, que o povo não queria se vacinar? Bem, já após as Olimpíadas houve uma grande procura, até porque também o governo deu alguns incentivos, como sorteio de carros, viagens e cupons de compras em alguns estados. Eu mesma conheço muitas pessoas que não se vacinaram no início, mas que se vacinaram recentemente no período em que as contaminações estavam fortes. Eu tenho para mim, morando aqui, né, que a imunidade de rebanho foi adquirida por 2 fatores. A imunidade por causa das vacinas e também pelas causas naturais de quem se contaminou e de quem nem sabe que foi contaminado porque estava sintomático. Mas mesmo assim, especialistas disseram que cientificamente este fenômeno que está ocorrendo no Japão não se pode explicar com estes 2 fatores e mais as medidas preventivas, como principalmente o distanciamento social. Eu achei bem curiosa essa matéria e o que eles disseram. Então, os cientistas estudam que provavelmente o vírus Delta do Japão está se autodestruindo. Como ele entra na pessoa, entra em colapso e some. E a explicação pode ser porque ele sofreu múltiplas mutações e acabou enfraquecendo. E as outras cepas foram enfraquecidas por causa desta Delta. E esta Delta está entrando em colapso. Mesmo assim, os cientistas alertam sobre a 6ª onda, que pode ser até maior do que a 5ª onda, principalmente agora com as fronteiras se afrouxando e a entrada do inverno e a possibilidade de haver uma epidemia ou pandemia de influenza. Mas outros cientistas estão chegando à conclusão de que nada disso possa vir a acontecer, desde que as medidas continuem a ser tomadas e os cuidados e a conscientização de conviver com o vírus continue. Mas para que realmente haja uma garantia de não enfrentarmos uma 6ª onda devastadora, os cientistas pedem para que as pessoas tomem a 3ª dose de reforço. Lembrando que se você for tomar a vacina da influenza, precisa fazer um intervalo de no mínimo 2 semanas para tomar a do corona e vice-versa. Pelos números que aparecem hoje, nós podemos dizer que aqui no Japão nem epidemia é mais. São boas notícias, né, gente? Finalmente, eu fico muito feliz de poder trazer esta notícia para vocês. Eu acho um privilégio. E também um privilégio ter a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e eu peço que vocês continuem se cuidando, fiquem com Deus. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Bye, bye!